Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à aula de TecMat, de Tecnologias Materiais, né? Terminando essa aula de tratamentos térmicos. Eu troquei agora o modo que eu estou fazendo a videoaula, então isso aqui é mais que um teste, né? Porque eu percebi que o outro programa que eu usava tinha alguns momentos que ficava um pouco cortando o áudio, né? Então eu botei outro microfone aqui e estou começando a fazer um pouco diferente. Vamos lá, finalizando essa aula aqui de hoje, né? Preste bastante atenção porque nessa aula tem muita coisa que é resposta para os exercícios que eu vou passar para vocês na T7, beleza? Então vamos lá, endurecimento por precipitação, né? Na aula passada eu falei com vocês de recozimento, dos vários tipos de recozimento, de tempo-revenimento, falei de normalização e agora eu vou acabar com vou terminar a disciplina, terminar essa parte da matéria hoje, né? Bom, o próximo tratamento técnico que a gente vai visualizar é o de endurecimento por precipitação. O processo de endurecimento por precipitação, por si só, ele não é um tratamento térmico, né? Uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte: existem algumas maneiras de se endurecer o material, né? Eu falei isso na sala de aula, não sei se vocês se lembram, né? Eu falei com vocês, voltando lá para aquela aula de imperfeições nos sólidos, que quanto mais que na verdade o material duro é o material que as discordâncias não conseguem se mexer com facilidade. Eu falei isso, né? O material resistente é um material cujas discordâncias não conseguem se mexer com facilidade. Então toda vez que eu tenho um tratamento de endurecimento, esse tratamento envolve eu arrumar uma maneira de restringir o movimento das discordâncias. Beleza? Então, assim, se eu quero tornar o material mais resistente, eu tenho que restringir o movimento das discordâncias. Então, eu tenho vários tipos de várias formas de restringir o movimento das discordâncias. Uma delas é através do endurecimento de precipitação, né? Como está escrito aqui, a resistência e a dureza de algumas ligas metálicas. Lembrando que resistência e dureza geralmente andam juntas e de mão dadas, né? À medida que a resistência aumenta, a dureza também aumenta. E a ductilidade diminui. A resistência e a dureza podem ser aumentadas pela formação de partículas extremamente pequenas e uniformemente dispersas de uma segunda fase do interior da matriz da fase original. O que acontece? É como se eu estou procurando a palavra aqui, como se eu sujasse, entre aspas, meu material com várias partículas muito pequenas de outro material, de uma segunda fase diferente, né? Essas partículas pequenas, elas agem como obstáculo ao movimento das discordâncias, né? Então, a presença dessas partículas pequenas, elas faz com que o material se torne mais duro, mais resistente, né? Então, esse endurecimento por precipitação, na verdade, é eu formar partículas de segunda fase e distribuir essas partículas aí pequenas na minha matriz da fase principal, né? Agora, como que eu consigo fazer com que surja essa segunda fase e como que eu consigo fazer com que ela fique uniformemente dispersa na matriz principal? Isso é alcançado através de um tratamento térmico. Aliás, de dois tratamentos térmicos, né? Então, o endurecimento de precipitação ele envolve dois tratamentos térmicos, né? O processo é chamado de endurecimento de precipitação porque as partículas da nova fase são chamadas de precipitados. É também comum a gente visualizar a nominação de endurecimento por envelhecimento, né? Já que as partículas elas vão se espalhando na matriz ao longo do tempo, né? A resistência ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Isso pode ser um processo bastante demorado. Então é o que a gente chama de envelhecimento. Envelhecimento, na verdade, é característica do segundo tratamento térmico, né? Bom, tem duas características obrigatórias que devem ser exibidas pelos diagramas de fases dos sistemas de liga, para ver endurecimento e precipitação. Então, não é toda liga que eu consigo fazer esse processo de endurecimento e precipitação. Eu tenho que ter tem um certo requisito que eu tenho que cumprir para eu conseguir fazer esse tratamento de endurecimento e precipitação. Primeiro deles, deve haver uma solubilidade máxima de um componente no outro. Como que a gente vê isso? Através do diagrama de fases, né? E deve haver um limite de solubilidade que diminua rapidamente
na concentração do componente principal à medida que eu diminuo a temperatura, né? Então eu tenho que ter um limite de solubilidade ali, que ele tem que reduzir bruscamente à medida que eu abaixo a temperatura para uma determinada composição. Aqui eu botei um diagrama de fase genérico, né? A solubilidade máxima que eu comentei agora é esse ponto M, né? Esse ponto M marcado aqui no diagrama de fase, né? Adicionalmente, a fronteira do limite de solubilidade entre os campos alfa e alfa-beta, alfa mais beta, né? Aqui a gente pode visualizar essa linha que vai do M de navio até o M de mala. Essa linha é a fronteira do limite de solubilidade. A gente vê que esse limite de solubilidade ele varia bastante aí. Varia bastante, né? É uma curva, né? Adicionalmente, a fronteira do limite de solubilidade entre os campos de fase alfa e alfa mais beta diminui a concentração máxima M até um teor muito baixo de bem A, que é no ponto N, que é lá embaixo. Então eu tenho essa variação aí no limite de solubilidade. A composição de uma liga endurecida por precipitação deve ser menor que a solubilidade máxima. Então, a composição, que nada mais é que esse eixo horizontal, o eixo X, ela tem que ser menor que a composição no ponto M, né? Composição na solubilidade máxima. Né? Vamos dar continuidade aqui, vai ficar mais claro à medida que eu vou explicando. Vamos lá. O endurecimento de precipitação é composto de dois tratamentos térmicos. O primeiro deles é o de solubilização. O que é esse tratamento? Vamos lá. Eu vou pegar um material que está nessa composição C0, aqui no diagrama de fases, e vou levar ele até a temperatura T0. Né? Eu vou tirar o material do campo alfa mais beta e levar até o campo alfa. Né? E deixar lá por um tempo. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é que eu elimine toda a fase beta, eu tenha só alfa no material. Então aqui, ó, pensa nessa linha vertical que eu estou subindo aqui, do ponto verdinho até o ponto vermelho lá em cima. Eu estou saindo do alfa mais beta e estou indo para o alfa. E eu vou ficar lá tempo suficiente para eliminar todo o beta. Porque a gente sabe que a transformação de fase ela não é instantânea. Ela acontece ao longo do tempo. Então, eu levo no campo alfa e deixo lá tempo suficiente para que minha estrutura seja só alfa, que todo beta se transforme em alfa. Né? Essa é a solubilização. Esse é o primeiro tratamento térmico. Né? Tratamento térmico de solubilização, no qual todos os átomos do soluto são dissolvidos para formar uma solução sólida monofásica. Ou seja, eu só vou ter a fase alfa nesse caso. Lembrando que esse é um exemplo genérico, tá, gente? Isso aí acontece para diversas ligas diferentes. Aqui é exatamente o que eu estava explicando para vocês. Eu começo desse pontinho verde em cima de C0 e subo a temperatura até o pontinho vermelho, que é o alfa mais beta, né? que é no campo de alfa só. Então a ideia aqui é transformar todo o beta em alfa. Eu quero ter estrutura só de alfa. Eu quero solubilizar o beta. Né? Então tem que ficar lá por tempo suficiente até que toda a fase beta, como está escrito aqui, seja completamente dissolvida. Nesse ponto, nesse ponto vermelhinho ali em cima, eu só vou ter fase alfa com composição C0. Né? A partir do momento que eu consigo solubilizar todo beta, que eu tenho só alfa, o que eu faço? Eu faço um resfriamento muito rápido, até a temperatura ambiente. Né? Então, o que acontece quando eu faço resfriamento muito rápido? Eu desço do ponto vermelho para o ponto verde. Só que quando eu faço isso, por ser muito rápido, eu não dou tempo do beta se formar. Então, quando chega no ponto verde, no ponto T1 lá embaixo, como que está a minha estrutura? A minha estrutura ela só tinha alfa, lá no vermelho. Eu resfriei muito rápido, que não deu tempo do beta se formar. Então o beta ele fica como se fosse uma solução super saturada no alfa. Ele não se solubilizou no alfa. Né? Então eu tenho o alfa principal e o beta como se fosse uma segunda fase super saturada ali. Né? Então a ideia do resfriamento rápido é esse. É fazer com que o beta se torne uma segunda fase super saturada. Né? Exatamente isso que está escrito aqui. Né? No final vou ter apenas a solução sólida da fase alfa super saturada com átomos de beta. Aqui eu botei B, né? Mas é beta. Lá no ponto T1. Né? Lembrando que o resfriamento rápido é feito usando óleo, água, igual o exemplo que eu dei na aula passada, da panela.
Se eu quero esfriar uma panela quente, sei lá, fiz pipoca na panela. Se eu quero esfriar a panela rápido, eu mergulho ela dentro da água. Que aí, em coisa de segundos, ela vai estar na temperatura que eu consigo pegar ela tranquilamente. Né? Isso é mais evidente ainda com óleo. Né? O óleo resfria ainda mais rápido. Então, esse é um resfriamento rápido. Né? Então, aqui, recapitulando, o que eu fiz até agora, na solubilização? Eu estava no pontinho verde ali embaixo, pontinho que eu estou a temperatura T1 e a composição C0. Eu subi até o pontinho vermelho lá em cima, no T0, e fiquei lá por tempo suficiente para que o beta sumisse. Então só tem um alfa lá em cima. Quando eu vejo que só tem um alfa, eu resfrio muito rápido até T1 de novo. Né? Quando eu resfrio rápido, eu tenho a fase principal alfa e tenho uma solução, na verdade, com os átomos de beta supersaturados. Né? Nesse estado, a liga é relativamente dúctil e pouco resistente. Então ela é muito dúctil e pouco resistente. Né? Só que a ideia nossa aqui de fazer o endurecimento por precipitação é tornar a liga mais resistente. Né? Nesse estado, o beta ele ainda não está agindo como um obstáculo ao movimento das discordâncias. Bom, então esse primeiro tratamento térmico que eu falei para vocês é o tratamento térmico de solubilização. Agora a gente vai para o tratamento térmico de precipitação. O que é o tratamento térmico de precipitação? Vamos lá. Essa solução que eu tenho de alfa supersaturado com beta, ela é aquecida até a temperatura T2 aqui no meio, de azulzinho, T2, né? Intermediária, e vai ficar lá por um tempinho. Né? O que acontece? Quando leva a temperatura T2, os precipitados da fase beta, eles começam a se formar como partículas finamente dispersas. Né? Eles começam a se precipitar. Né? Essas partículas começam a se precipitar no material, elas começam a se espalhar uniformemente no material. Né? Essas partículas têm a composição muito alta de beta, né? A composição beta. Opa, deixa eu ver aqui. A composição muito alta de beta, a gente vê lá no cantinho direito. Né? Então, a ideia desse segundo tratamento de precipitação é fazer com que as partículas de beta elas entrem na matriz do material. Né? As partículas são muito pequenas, né? Elas se dispersem no material. Né? Esse processo é o que a gente chama de envelhecimento. Né? Então, pense comigo. Na solubilização, eu criei a fase beta lá. Na precipitação, eu quero fazer com que essa fase beta ela se distribua igualmente na matriz através de partículas muito finas. Né? São essas partículas muito finas distribuídas uniformemente que são a barreira, o obstáculo ao movimento das discordâncias. Então, é a precipitação dessas partículas finas de composição C-beta que faz com que o material se torne resistente, que faz com que o material se torne duro. Né? Então eu deixo nessa temperatura T2 por um tempo, né? Até que se precipite essas partículas de composição C-beta, né? E isso é o que a gente chama de envelhecimento. Né? Como eu falei, envelhecimento é porque é um processo lento. Né? Esse envelhecimento ele não requer que a gente faça a temperatura alta. Eu não preciso chegar na temperatura T2 para fazer o envelhecimento. Eu não preciso chegar nessa temperatura. Eu posso deixar na temperatura ambiente. Toda solução supersaturada, ela vai eventualmente fazer com que, com o tempo, né, que as partículas de segunda fase se dispersem na matriz do material. Porém, isso é muito lento. Né? Esse envelhecimento é muito lento. Né? Em temperatura ambiente, que a gente chama de envelhecimento natural, é algo muito, muito lento, coisa de dias, semanas. Né? Quando eu subo a temperatura um pouco, eu acelero esse processo. É o que a gente chama de envelhecimento artificial. Entenderam? Então, esse segundo tratamento térmico nada mais é que eu levar até a temperatura um pouco alta. E quando digo um pouco alta é porque ela não é tão alta assim, é coisa de 100, 150 graus Celsius. E deixo lá por um determinado tempo. Né? De acordo com o tempo que eu deixo lá, esse tempo é o tempo de envelhecimento, né? Como está escrito aqui no slide. Com esse tempo de envelhecimento, eu consigo precipitar mais rapidamente as minhas partículas de segunda fase e, consequentemente, tornar o material mais resistente. Então, fazendo uma recapitulação aqui, vamos lá. O endurecimento de precipitação, eu tenho dois tratamentos térmicos. Essa figura aqui, ela mostra muito bem isso. Essa figura aqui à direita.
que eu tenho esse tratamento térmico aqui vermelho, né? Aqui é a temperatura em relação ao tempo. Eu subi a temperatura até zero, eu mantive lá por um tempo e eu desci muito rápido. Eu fiz um resfriamento muito rápido. Esse termo em inglês, quench, é usado para descrever resfriamento muito rápido. Um resfriamento super rápido. Eu fiz resfriamento muito rápido, né? Eu formei essa fase beta, né? Só que ela não está precipitada na matriz ainda. Esse tratamento azul, que é o tratamento de precipitação, é o responsável por precipitar essa fase beta na matriz. Então vamos lá, a solubilização, eu estou formando aquela solução supersaturada que tem beta, e no tratamento de precipitação eu estou precipitando essa solução na matriz do material. Acontece exatamente isso. É basicamente isso, né, o que acontece. Então são dois tratamentos. O endurecimento de precipitação consiste dos dois tratamentos, né? Essa temperatura T2 é a temperatura do tratamento de precipitação, é a temperatura de envelhecimento, né? E é isso aí. Lembrando, isso aqui é a pergunta que está no T7. Qual a diferença? O que é envelhecimento? Qual a diferença de envelhecimento natural ou artificial? Envelhecimento é um tratamento térmico que faz parte do processo de endurecimento por precipitação. O envelhecimento é responsável por fazer precipitar as partículas de fase beta com composição C-beta que que compõem a solução sólida supersaturada. Então, essas partículas vão precipitar no envelhecimento. O envelhecimento serve para isso. O envelhecimento tem esse nome porque é um tratamento longo, demorado. Envelhecimento natural é aquele que se forma a temperatura ambiente, que pode ser muito demorado, demorar assim dias, semanas. E o envelhecimento artificial, que demora horas, até mesmo dias, né? Dependendo da temperatura. Beleza? Então é isso aí, né? Aqui eu botei esse diagrama de fases para dar um exemplo de uma liga que ela sofre esse tipo de processo, né? Esse tratamento essa liga é uma liga de cobre e alumínio. Esse tratamento de precipitação, de endurecimento de precipitação, ele é muito comum em ligas de alumínio, né? As ligas de alumínio elas são muito facilmente endurecidas por esse tratamento. Aqui tem esse esquema mostrando aqui como é que funciona o tratamento, né? A formação dessa segunda fase, né? A ideia aqui é mostrar que a segunda fase ela se forma, porque aqui, essa primeira imagem aqui, a imagem A, que está à esquerda, eu tenho esses átomos amarelinhos aí, que é alumínio, e tem o azulzinho, que é o cobre, certo? Eles estão numa liga ali. Na segunda imagem, eu formei a fase beta, a fase teta aqui no caso, né? Que é essa combinação específica entre alumínio e cobre, né? É uma combinação que ela é rica em cobre, exatamente isso. Quando eu formei essa partícula dessa fase, né, aqui em A eu tenho uma solução sólida supersaturada. Em B eu estou sofrendo a transição, né? Eu estou reunindo ali essas partículas para formar a segunda fase. E em C é a parte que eu já tenho a partícula de segunda fase finamente dispersa na minha estrutura, né? Então, vamos voltar aqui. Aqui em A é o meu estado logo após o tratamento térmico de solubilização. Em B, tá acontecendo envelhecimento. E em C, é a liga já envelhecida, né? É o resultado final. Tranquilo? Então esse é o tratamento térmico de endurecimento por precipitação. Se vocês olharam a aula e não entenderam nada, eu recomendo que vocês olhem o livro do Callister, né, que é o livro que a gente usa como referência aí. É um livro que é fácil de achar na internet aí. Eu não vou dar dicas para vocês piratear livros, mas se vocês procurarem, vocês acham uns capítulos, acham resumos. Eu não cheguei a procurar isso, mas eu acho que tem até videoaula dessa disciplina, né, que é uma matéria muito comum, tanto no técnico mecânico quanto em engenharia. Beleza? Esse é o endurecimento por precipitação. Caso vocês leiam, vejam a videoaula e não entenderam nada ainda, vocês, por favor, entrem em contato comigo, tá bom, gente? Lembrando que toda quarta e toda sexta eu estou disponível no Skype de 8 até as 10 da manhã. Eu falo isso de vez em quando nas aulas, mas ninguém nunca nem me procura, né? Eu fico online de quase de bobeira.
No Skype, eu nem conversei com ninguém nesse Skype, porque ninguém me chama. Então, qualquer dúvida, por favor, me chame. Bom, vamos lá. Agora o tratamento de Martempera e Austempera. Para falar desse tratamento, a gente tem que lembrar um pouco da têmpera. Vamos voltar à aula passada. O que é têmpera? Têmpera é um aquecimento seguido de um resfriamento muito rápido. Eu aqueço, faço um resfriamento muito rápido. Eu crio uma estrutura martensítica, né, que é muito dura e frágil. Depois da têmpera, eu faço revenimento para tentar atenuar essa fragilidade da martensita. Então tem a martensita revenida no final, que é uma estrutura boa, que é muito resistente, né, e não é tão frágil assim. Bom, o que acontece? Na têmpera eu tenho um problema muito grave. Porque quando eu tenho uma peça muito grande, eu vou fazer, vamos supor que eu vou fazer uma têmpera numa peça muito grande. A têmpera consiste de um resfriamento muito rápido. Então, se eu tenho uma peça muito grande, eu faço resfriamento rápido, muitas vezes o meio da peça ele resfria diferente da superfície da peça. Pensa comigo, a parte interior da peça ela vai resfriar muito mais lentamente que a superfície. Às vezes a superfície está em contato com a água, ela resfria muito mais rápido. A parte de dentro não vai resfriar tão rápido assim. Então, quando tem essa diferença de temperatura no interior e na superfície, eu crio tensões no interior da minha peça. Essas tensões são coisas totalmente indesejadas para a gente aqui, né? Essas tensões elas podem causar empenamento, pode empenar a peça, pode causar trinca. Se causa trinca, pode causar uma falha aí de uma hora para outra, né? Então essas tensões são perigosas, né? Então a têmpera ela dá esse problema de criar tensões na peça, ainda mais em peças grandes. Foi aí que surgiu aqui eu estou descrevendo, né, a questão da parte externa resfriar mais rápido que a parte interna, as tensões internas surgem e tal. Foi aí que surgiu a Martempera e a Austempera, né? O objetivo desses dois processos é tentar diminuir esse efeito do resfriamento rápido. Que o resfriamento rápido ele é necessário para formar a martensita, porém tem esse problema de gerar tensões internas. A Martempera e a Austempera elas têm o objetivo de reduzir essas tensões que se formam, né? Então eu vou falar individualmente de cada uma. Estou tomando uma água aqui, vamos lá. Martempera. Na Martempera, o resfriamento ele é temporariamente interrompido, né? Então eu vou resfriar muito rápido até a temperatura no meio, temperatura T. Pá. Essa temperatura T, eu fico lá por um tempo, né? Então, deixa eu tentar contextualizar para vocês. Na temperatura normal, eu resfrio da temperatura, sei lá, vamos supor que eu estou em 500 graus Celsius e vou direto para 30 graus Celsius. Pá. A temperatura normal é isso. Na Martempera, o que eu faço? Eu vou de 500, resfrio muito rápido até 200, aí eu paro em 200, deixo em 200 um tempo. Para que eu deixo em 200 um tempo? Para que toda a peça ela atinja a mesma temperatura, para tentar uniformizar o resfriamento. Então, eu vou de 500 para 200, deixo em 200 um tempo, né? E depois que a peça está toda nessa temperatura, eu faço outro resfriamento rápido. Eu faço o resfriamento mais lento, né? Até a temperatura ambiente, né? Para formar a martensita. Então, na Martempera acontece isso. Eu estou a temperatura alta, eu abaixo muito rapidamente até um certo patamar de temperatura. Nesse certo patamar de temperatura eu fico lá por um tempo, de maneira que a temperatura, a peça toda atinge a mesma temperatura. Então eu abaixo mais ainda a temperatura. Eu resfrio lentamente até formar uma martensita. Então, eu meio que divido a têmpera em duas partes. Um resfriamento lento até a temperatura alta, um resfriamento rápido até a temperatura alta, e um resfriamento mais lento até a temperatura que eu deveria chegar inicialmente, né? Então o meu resultado final na Martempera é a martensita, só que o nível de tensões é muito menor, né? A Martempera, o próprio nome já diz, já gera martensita, só que o nível de tensões é muito menor, né? E depois eu faço mais um revenimento para aumentar a utilidade do material, né, como é o padrão.
Então a martêmpera, o grande segredo da martêmpera é esse passo isotérmico, né? Aqui eu tenho, perfeito, aqui eu tenho um diagrama de fase que eu mostro exatamente isso. A gente vê aqui no início que eu estou na superfície, aqui na ponta, que eu tenho a superfície e o centro, os dois resfriando de maneira diferente. Quando eu chego nessa temperatura do meio aqui, eu vejo que fica até uma linha horizontal, é onde eu paro aqui. Esse é o passo isotérmico, que eu deixo ali a temperatura constante por um certo tempo. Depois que eu vi que a superfície e o centro se igualaram, eu abaixo a temperatura lentamente até formar a tensita. Aí depois eu faço o tratamento de revenimento, né? Esse aqui é um diagrama TTT. Espero que vocês entendam esse diagrama, porque eu mostrei na aula passada para vocês. Aula retrasada, né? Dos diagramas de fase. E é exatamente isso aqui. O diagrama TTT serve para interpretar esses tratamentos térmicos, né? Então eu resfrio rapidamente até a temperatura isotérmica aqui. Fico nessa temperatura isotérmica por um tempo, uma temperatura constante. Depois eu abaixo lentamente até formar a tensita. O objetivo disso é reduzir o nível de tensões. Beleza? Aí depois tem revenimento ali, mas não é tão importante. Né? Então na martêmpera, meu produto final é um produto martensítico. Agora a austêmpera, vamos lá. A austêmpera é parecido com a martêmpera. Eu estou a temperatura alta, eu resfrio rapidamente. Eu resfrio rapidamente até um certo patamar de temperatura. Aí eu fico nesse patamar de temperatura por um certo tempo. Né? E depois eu resfrio lentamente. Qual é a grande diferença entre a austêmpera e a martêmpera? A diferença é que na martêmpera eu gero martensita. Na austêmpera eu vou gerar a estrutura bainítica. Vou gerar bainita. Né? Então é exatamente isso. Eu gero bainita aqui. A diferença é essa. A gente pode observar aqui no próprio diagrama de fase. Eu reduzo a temperatura até um certo patamar. Eu mantenho nesse patamar por um longo tempo. Aí depois faço o estiramento lento ali. Gera bainita. Como a gente vê, essa linha vertical preta aqui, logo abaixo da linha azul, né, ela é a linha da formação da martensita. Se eu não cruzar essa linha, eu não formo martensita. Né? Como eu não cruzei essa linha, eu cruzei a linha da bainita aqui, que é a linha da curva, né? A linha de baixo da curva. Né? Então eu gerei bainita. Né? A diferença da martêmpera para a austêmpera é bainita. É a estrutura formada, né? Que a austêmpera gera bainita, a martêmpera gera martensita. E o que eles têm em comum é que eu tenho esse passo isotérmico, né? Que é essa temperatura constante para uniformizar o resfriamento no material, para eu diminuir o nível de tensões alcançados. Essa é a martêmpera e a austêmpera. Beleza? Então esse é a martêmpera e a austêmpera, são dois tratamentos aí que eu acho que 90% dos professores nem comentariam deles com vocês, só que eu acho interessante que vocês saibam. Né? E agora a gente vai à parte final, que é a parte de tratamentos termoquímicos. Vamos lá. Tratamento termoquímico, né, são tratamentos térmicos, só que envolvem certa variação de composição aí, né? Quando envolve essa variação de composição, a gente fala que é um tratamento termoquímico, né? Mas é um tratamento térmico, basicamente. O primeiro deles que eu vou falar com vocês é sedimentação. Né? Esses tratamentos termoquímicos, gente, antes de começar na sedimentação, eles também são conhecidos como tratamentos superficiais. Né? Porque eles visam fazer alguma modificação na superfície do material só. Os outros tratamentos, por exemplo, endurecimento e precipitação, é para endurecer o material todo, a peça inteira. Recozimento é com a peça inteira. Têmpera, geralmente com a peça inteira. A cimentação, ela é feita só na superfície. Os tratamentos termoquímicos eles geralmente são feitos para a superfície, são tratamentos superficiais. Vamos lá. A cimentação ela consiste na aplicação de uma fina camada superficial de carbono na peça, de maneira que a superfície da peça possua dureza maior que o núcleo da mesma. O que acontece? Tem algumas aplicações, pensa em duas engrenagens que estão em contato. A engrenagem em si, ela não precisa ser muito dura. Só que o contato, a superfície dela tem que ser dura. Porque ela está sempre em contato ali, uma engrenagem com a outra. Então tem que ter uma superfície dura.
né? Na aula de diagrama de fase, eu falei com vocês que quanto mais carbono, mais duro o material, né? Então aqui na cimentação, qual é a ideia? Eu vou aplicar uma fina camada de carbono na superfície para que a superfície fique mais dura. Né? Então, como está aqui embaixo, ó, nessa imagem, eu tenho que a parte interna às vezes está com 0,1% de carbono e a parte externa está com 0,9% de carbono. Essa dureza superficial é muito bom, porque além na verdade, o principal objetivo dessa dureza superficial é aumentar a resistência ao desgaste. Né? Ainda mais com peças que estão em contato, que elas costumam se desgastar. Bom, como é que é feita a cimentação? Ela é feita aquecendo-se a peça de aço de baixo teor de carbono, junto com o material rico em carbono. Então eu vou ter uma atmosfera rica em carbono, uma atmosfera carburante. Né? Quando a peça atinge certa temperatura, ela vai começar a absorver parte do carbono da atmosfera. Né? Então isso é feito num ambiente fechado. Né? Ela pode ser feita em caixa ou em banho. Então é um tratamento bem simples, para falar assim, em relação aos outros é muito simples. Que é basicamente isso, eu boto uma peça num ambiente fechado, cheio de carbono, eu elevo a temperatura, que em certa temperatura o carbono vai começar, a peça vai começar a absorver o carbono da atmosfera. Né? Tem a cimentação em caixa, que é feito numa caixa, né? Uma caixa cheia de carburante, né? Aquecida até a temperatura recomendada. Eu tenho a cimentação em banho, em que elas são mergulhadas no carburante líquido aquecido, através de cestas ou ganchos. O objetivo é o mesmo, só muda a maneira com a qual eu estou expondo o material à atmosfera carburante. Quanto mais tempo a peça vai permanecer nessa atmosfera carburante, mais espessa vai ser a camada de carbono, ou seja, mais duro vai ser a superfície do material. Né? O carburante ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. A qualidade dos carburantes influencia na rapidez com que a camada é formada. Né? E é isso, a peça é estirada lentamente dentro da própria caixa. Depois da cimentação, é comum até mesmo se fazer o processo de têmpera na peça. Ou seja, eu já tenho uma superfície que está rica em carbono, eu faço a têmpera ali, ela fica super dura. Fica muito dura, a superfície fica muito dura. Né? Lembrando que a têmpera é um tratamento térmico que só vale para aços de alto carbono, alto teor de carbono. Aços com baixo teor de carbono não são temperáveis. Beleza? Então, como na superfície aqui, depois da cimentação, eu já tenho alto teor de carbono na superfície, eu posso fazer a têmpera ali sem problema nenhum. Eu faço uma estrutura muito mais dura que o normal. Essa é a cimentação. Então, pessoal, a gente também tem a nitretação, que é um outro tratamento térmico superficial, né? Outro tratamento termoquímico. Né? A nitretação é um processo muito parecido com a cimentação. Vamos lá, fazer um paralelo entre os dois. A cimentação, o que acontece na cimentação? Na cimentação, eu vou criar uma camada de carbono na superfície do material e depois vou fazer uma têmpera para tornar isso super duro. Beleza? Na nitretação, eu vou criar uma camada de nitretos no material. Essa camada ela já é dura. Né? Então você vai pensar assim, pô, para que eu vou fazer a cimentação, já que a nitretação ela parece mais prática? A nitretação, ela consiste exatamente disso. Eu vou alterar a composição de uma camada superficial do aço. Eu vou criar uma camada de nitreto. Essa camada de nitreto ela tem umas limitações. Ela, na maioria das vezes, ela não consegue ser tão dura quanto a camada cimentada. Né? Então, se eu quero uma superfície muito, muito dura, eu tenho que fazer cimentação. E eu não consigo fazer superfícies camadas muito espessas, muito grossas assim, né? No aço. Então essas são duas limitações da nitretação. Né? A cimentação, por outro lado, eu consigo fazer camadas muito duras e bem espessas. Né? Outro problema da nitretação é a questão do empenamento. Né? Como a temperatura que chega ela não é tão alta assim, lembrando aquela questão que eu falei, aqui esses tratamentos superficiais eles são mais usados para peças grandes, certo? Peças onde o interior tem uma característica e o exterior tem outra, a superfície tem outra. O que acontece? Eu falei antes quando estava falando de mar têmpera e alça têmpera. Acontece o problema de
criar tensões internas. Ou seja, a superfície vai ficar a temperatura muito alta e a parte interior vai ficar a temperatura mais baixa. Então, na hora de resfriar, vou criar tensões que podem empenar o material. A nitretação ela é feita a temperatura mais baixa do que a cimentação. Então, diminui a possibilidade de empenamento ali. Beleza? Então, a chance de empenar é menor porque diminui o nível de tensões internas que surgem no material. Então, nitretação é isso. Nitretação é um tratamento termoquímico, superficial, obviamente, no qual eu altero a composição de uma camada superficial do aço. Né? Eu vou depositar nitretos ali, fazer uma camada de nitretos na superfície. Né? A ideia da nitretação é a mesma, gente, é botar na atmosfera, nitretada e tal. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Tem vários tipos de tratamentos, é importante falar isso, né? Termoquímicos. Aqui eu falei só dos, talvez os principais, né? Tem carbonitretação, tem muito tratamento diferente, né? Mas os principais são esses. E a maioria deles, o objetivo é aumentar a dureza e aumentar a resistência ao desgaste. Vantagem da nitretação: alta dureza com alta resistência ao desgaste. Alta resistência à fadiga. Fadiga que é um fenômeno aí que acontece nos materiais, que eles podem falhar em tensões muito baixas. Baixa sensibilidade ao entalhe. E 3, resistência à corrosão. E para fechar no 4, tem alta estabilidade dimensional, já que eu tenho uma camada superficial mais fina. Beleza? Então aqui nos tratamentos termoquímicos eu tenho a cimentação e a nitretação. São dois tratamentos diferentes, cujo objetivo é basicamente o mesmo, que é aumentar a dureza superficial. Como que eu escolho entre cimentação e nitretação? Se eu quero fazer uma camada fina e gastar pouco tempo, eu faço nitretação. Se eu quero fazer uma camada muito dura, vou na cimentação. Se eu quero uma camada muito espessa, vou na cimentação. Se eu quero induzir poucas tensões internas, vou na nitretação. Beleza? Então é isso que tem que ter em mente na hora de comparar esses dois tratamentos. Tranquilo? Então nossa aula por hoje finalizou. Lembrem-se de fazer os exercícios, assistam às aulas, estudem. Eu tô sentindo que tá muito mole esses exercícios passando para vocês, tá tudo muito fácil. Por estar muito fácil, por favor, não deixem de fazer. Né? Acho que só vocês pegarem, mesmo que vocês cheguem, copiem o que está no slide e só dá Ctrl C quando está vendo a resposta, eu tenho a sensação que pelo menos vocês estão tendo algum tipo de contato com a matéria. Já que nessa parte de... nessa questão de aula não presencial, isso é muito ruim, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana. Qualquer dúvida eu estou à disposição no WhatsApp, no e-mail, enfim. E é isso aí. Boa semana a todos e até a próxima.